Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética profissional. Eu mandei para vocês na semana passada alguns arquivos, né, uns arquivos em PDF de algumas leis, a lei do nosso exercício profissional, a lei também que fala sobre a ética profissional dentro da enfermagem, para vocês darem uma lida. Perdão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ética profissional. Eu mandei para vocês aí no grupo um pouco antes os slides da nossa aula, então quem puder ir acompanhando com os slides junto, que abram aí pra gente poder ir acompanhando, tá? Eu vou falar dos slides que eu mandei aí agora, que eu mandei pra vocês. Perdão. Quando eu falo sobre ética profissional, engloba tudo aquilo que nós falamos do atendimento em enfermagem, né? Então, tudo aquilo que rodeia o profissional de saúde. O primeiro slide a gente vai falar sobre o convívio hospitalar e as diversidades de valores. Por quê? Dentro do ambiente hospitalar é um ambiente que tem diversos profissionais que pensam diferente, com pessoas diferentes. E aí, logo mais à frente, a gente vai ver sobre ética e moral e ética, né? Pra gente saber qual é a diferença dos dois e que a gente possa saber até onde vai a minha ética profissional, né? Até onde eu sou resguardado pela lei, pela minha ética profissional. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar uma parte bem abrangente de ética profissional. O hospital é uma instituição cujo objetivo primordial é oferecer cuidados mais intensivos e objetivos a pessoas doentes ou feridas. Então, o hospital, ele nada mais é do que uma instituição que oferece cuidados mais intensivos a uma pessoa que está doente ou ferida, né? O que isso significa? Que eu vou encontrar pessoas que estão fragilizadas, né? Então, a primeira coisa que nós temos que sempre pensar quando eu estou no ambiente hospitalar é que eu vou encontrar pessoas que estão fragilizadas, doentes, feridas, física ou psicologicamente, né? Muitas vezes nós vemos profissionais de saúde que falam assim, mas fulano tá dando piti, fulano tá fingindo, né? Como bem vemos muitas vezes, e realmente muitas pessoas às vezes fingem, às vezes causam um escândalo desnecessário, mas também eu tenho pessoas que estão ali por conta de alguma coisa, de alguma doença específica. Vários grupos se formam devido à sua diversidade de conhecimento e técnica, somada ainda a uma multiplicidade ainda mais complexa, qual seja a formação moral e cultural de cada pessoa ou equipe. Ou seja, existe uma diversidade de valores muito grande dentro do ambiente hospitalar. A gente tem vários grupos, ou o que a gente chama hoje em dia de equipe multiprofissional. Então, tem vários profissionais de saúde trabalhando no mesmo ambiente, com diversidade de conhecimento técnico, somado com várias complexidades, né? Eu tenho técnico, eu tenho enfermeiro, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho fonoaudiólogo, eu tenho terapeuta ocupacional em alguns locais, tenho psicólogo, tenho assistente social, eu tenho médico e nutricionista. Então, eu tenho uma gama de profissionais de saúde com uma formação cultural, uma formação moral de cada pessoa, de cada equipe. Então, o convívio hospitalar, ele é entremeado dessa diversidade de valores, né? E dessa diversidade cultural também. Eu tenho diversas pessoas trabalhando no mesmo local, exercendo funções diferentes, né? E com formações morais e culturais também diferentes. Então, como manter uma convivência pacífica e harmônica com tanta diversidade de valores coexistindo no mesmo espaço físico? Isso não é fácil. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre vira pra mim e fala, Thaís, não é fácil mexer com pessoas. E realmente não é fácil, né? Nós temos a dificuldade de manter a diversidade cultural no nosso meio. A gente pode tomar por base, por exemplo, dentro de casa, né? O pai pensa diferente do filho, que pensa diferente da mãe, que pensa diferente da filha. E a gente já tem uma diversidade cultural. E eu tenho que aprender a manter uma convivência pacífica e harmônica dentro do meu ambiente de casa, né? E, consequentemente, também dentro do meu ambiente de serviço, do meu ambiente profissional. E como que eu posso fazer para eu conseguir manter essa convivência? Porque não é fácil. Chega algum momento que haverão discordâncias, haverão divergências de opinião, de conduta, né? E aí, o que eu faço nesse momento? Como que eu faço para ter uma convivência pacífica com essas pessoas?
Primeiro, diálogo. O diálogo ele é de suma importância dentro do relacionamento profissional, né? Eu já conversei diversas vezes com funcionários que eu já trabalhei e eu sempre falava o seguinte: você não precisa ser amigo do seu colega, mas você precisa respeitá-lo, você precisa conversar, né? Por que eu falo do diálogo? Hoje, muitas coisas interferem na conduta ética do profissional justamente por conta do diálogo. Olha o cenário que aconteceu. A técnica de enfermagem não tinha experiência em funcionamento de veia, funcionar veia, e nem aplicação de medicação. Ela era recém-formada e foi trabalhar. Todas as vezes que eu recebia novos profissionais, principalmente recém-formados, eu sempre falava: olha, o enfermeiro vai te acompanhar, o enfermeiro vai ficar com você, e qualquer dúvida que você tiver, nunca, jamais faça alguma medicação que você não tem segurança. Se você tem dúvida, procure um enfermeiro, procure um técnico, amigo que já está ali mais tempo para poder tirar essa dúvida, para você não fazer uma coisa sem a dúvida. E sempre falo para os enfermeiros, qualquer dúvida, pergunta para o enfermeiro, né? Vai lá e pergunta, questiona antes de você fazer qualquer tipo de atividade, de ação. E aí a técnica de enfermagem não quis perguntar, deu conta de fazer, preparou a medicação. A técnica colega viu que ela estava fazendo errado, tipo, era uma medicação que ela estava sendo preparada errada, e aí ela olhou aquilo, viu errado. Ao invés dela falar: ô fulana, eu acho que você tá fazendo isso errado, né, essa medicação você não tá confundindo e tal, pra evitar que a colega fizesse uma medicação errada, não, ela ficou calada. Simples. E a medicação foi administrada de forma incorreta. Então, o diálogo entre o profissional, ele previne muitos problemas. E na maioria das vezes, Thaís, mas a pessoa não gosta que a gente fala, tem gente que acha ruim, mas é preferível que a pessoa fique de cara feia pra você do que você colocar em risco a vida do paciente, né? O paciente, ele tá ali pra ser medicado, pra ser atendido, e se eu tô vendo algo de errado, é minha obrigação enquanto profissional de saúde, eticamente falando, de ir e falar: olha, tá errado, né? Antes que a pessoa faça o problema, antes que a pessoa faça a medicação, faça a determinada atitude, né? Justamente para poder evitar. Então, o diálogo, ele é fundamental. Outra coisa também para a gente manter a convivência pacífica e harmônica é o respeito. Como eu mencionei agora há pouco, você não precisa ser amigo. Nossa, eu sou amiguinho, vem aqui, pega na minha mão. Não. Eu preciso, acima de tudo, respeitar. Eu posso não concordar com a sua criação. Cada um foi criado de um jeito, age de um jeito. Pronto, acabou. Mas o respeito profissional, a gente deve respeitar. Existem diversas pessoas que às vezes eu não concordo com as atitudes, mas eu respeito enquanto profissional de saúde. E eu devo esse respeito para essas pessoas. Nós precisamos respeitar uns aos outros, os colegas. A gente não pode simplesmente, eu não respeito, eu ajo de forma ruim. Quando eu falo de respeito, eu sempre penso assim que, infelizmente, e eu acho que eu já mencionei isso com vocês em algum momento, e com as outras turmas, que a enfermagem é uma das equipes, uma das classes de profissionais que mais prejudicam ao outro. Eles mais se prejudicam, eles não são unidos, nós não somos unidos. Nós precisamos nos unir. Isso significa respeito. Respeito. O que é respeitar o colega? Respeitar o trabalho dele, respeitar aquilo que ele está fazendo, para evitar que aconteçam outras coisas. Por que hoje nós não temos teto salarial, piso salarial? Justamente por conta da desunião, entendeu? Se a equipe de enfermagem como um todo, a enfermagem, fosse mais unida, com certeza nós teríamos melhores condições de trabalho, nós teríamos melhores salários, entendeu? Por que outras classes sociais têm? Porque eles são mais unidos. O que a gente vê hoje em dia, no dia a dia? Um colega querendo que o outro caia, querendo derrubar o outro colega, querendo prejudicar o outro colega. Isso não é sinônimo de respeito, isso não é atitude de respeito. Então tudo isso interfere na convivência pacífica e harmônica no ambiente de trabalho. Outra coisa também que é importante, que ajuda a manter essa convivência pacífica, é a tolerância, né? O que a gente vê? Muitas pessoas que infelizmente não têm
prática, recém-formados, vocês vão passar por isso ainda algum dia, uma vez ou outra. E um colega que já tá ali, já tem mais anos, que já tá, sei lá, 10, 15, 20 anos ali trabalhando, ele não é tolerante. Aí você faz alguma coisa de errado, ai, nossa, lá já vem o outro fulano lá falar coisa, já vem um fulano pedir ajuda. E não é isso. Um dia vocês serão experientes. E vocês têm que exercer essa tolerância também para aquelas pessoas que não têm experiência. Então, cabe a vocês também demonstrar essa tolerância. Atitudes éticas. Um bom profissional, ele é ético. Ele é... Perdão. Um bom profissional, ele é ético. Ele tem atitudes éticas. Então, nós precisamos ter atitudes éticas, nós precisamos agir de uma boa forma, que você olhe para aquele profissional e fala assim, olha, eu queria aquele cara na minha equipe. Então, sempre que vocês forem trabalhar, quando vocês forem trabalhar, pare e pense, essa minha atitude está sendo ética? E aí, a atitude ética a gente vai falar mais para frente. E, por fim, trabalho em equipe, né? A enfermagem, ela é uma profissão de trabalho em equipe. Se você não gosta de trabalho em equipe, e aí agora é o momento para você refletir, saia. Ainda dá tempo de você pausar, ainda dá tempo de você procurar uma outra profissão. Porque se você não souber trabalhar em equipe, não adianta. A enfermagem precisa um do outro, porque é continuidade de serviço. Continuidade. É um serviço contínuo. Eu paro o serviço da enfermagem? Não. O hospital para de funcionar? Não. E se eu não tiver continuidade de serviço, as coisas não fluem. Ou seja, eu preciso que a equipe trabalhe junto. Eu já tive diversas equipes que não conseguiam trabalhar junto. E é complicado. A gente precisa ter essa harmonia em equipe e trabalho em equipe, com respeito. Eu não preciso ser uma equipe que eu sou amigo de todo mundo, mas uma equipe que eu respeite todo mundo. Correto? Então, lembre-se disso também, que o trabalho em equipe também é fundamental. Ainda que não seja possível curar uma pessoa portadora de uma doença incurável, no presente momento histórico, não podemos esquecer que é sempre possível cuidar. É uma frase que eu achei muito interessante, porque por mais que às vezes a gente não cure, a gente cuida. E o logo da enfermagem, ele não é a arte do cuidar à toa, né? Então nós temos que cuidar. Esse é o nosso trabalho, que é cuidar um do outro. Cuidar não só do paciente que vem ali, mas também do colega que está do meu lado, né? E aí eu vou passar então para o relacionamento técnico de enfermagem e paciente, aqui no nosso slide, na página 7. Perdão, gente, que meu tempo tá apitando aqui. Relacionamento técnico de enfermagem e paciente. É real a preocupação de tratar determinado órgão em particular, mas não se deve esquecer do conjunto de sistemas que convivem harmonicamente a fim do ser humano possa manter o seu equilíbrio. Por que eu falo isso? Hoje, ainda vemos, mesmo depois de toda a humanização que tem se pregado dentro do ambiente da saúde, a gente ainda vê pacientes, profissionais de saúde que tratam o paciente pelo nome da doença, né? Ah, não, tá ali naquele quarto daquele senhorzinho do pé diabético.